Olá, leitor, tudo bem? David Rocha aqui e esse é um Café com Livro. Hoje vamos tratar de um livro ali muito importante, bem interessante mesmo, quando o assunto é finanças pessoais, que é O Milionário Mora ao Lado. Esse livro é muito legal mesmo, porque diferente de ser um livro assim, autoajuda ou achismo, aqui os dois pesquisadores, deixa eu dar uma olhada aqui no nome deles que eu não vou lembrar assim, Thomas Stanley e William Danko, né? Eles fizeram uma pesquisa por mais de 2 décadas, né? Um pouco mais de 25 anos, para falar a verdade, com os afluentes dos Estados Unidos. Ah, David, mas o que são afluentes? Afluentes é aquela pessoa que não tinha nada, zero mesmo, tá ligado? Não ganhou herança, não ganhou em sorteio, mas conseguiu, ao longo da vida, trabalhando ali, investindo e tal, conseguir chegar a mais de US$ 1 milhão, até US$ 9 milhões, que é o que é considerado normal de se conseguir durante uma vida, né? Ou seja, não se fala de outras gerações, tipo, o pai que já tem dinheiro deixou um pouco pro filho e passou. Não, é tipo, pesquisa com a galera que saiu do zero e conseguiu chegar em alguma coisa. E isso aí é bem bacana. Essa pesquisa foi muito interessante e os autores conseguem trazer de uma forma prática, de uma forma acessível, sem muitos dados econômicos, sem muito economês, por assim dizer. Então é uma leitura interessante de se ver nesse caso, né? Bom, antes da gente começar a tratar a lei do livro, se você não é inscrito no canal, considere se inscrever. Se você está conhecendo agora, se inscreve aí, deixa nos comentários o que achou do vídeo, o que achou do livro, ou e recomendações de outros livros que você quer ver por aqui. Também lembra de deixar o like, compartilhar com seus amigos e vamos, que esse livro é bem interessante, porque ele traz ali um estudo que mostra que, tipo, teve alguns pontos principais nessa galera. Então, eles conseguiram chegar a algum ponto que, ao olhar diversos, centenas, talvez até milhares, né, de pessoas que conseguiram essa condição, eles notaram que havia um padrão em algumas coisas. Vamos chamar de princípios, alguns princípios que conseguia fazer com que essa galera conseguisse sair do zero e chegar a ser um afluente, né? Daqueles termos que eu já expliquei. E aí eles separaram 7, né? Que são os principais, assim, que a galera vê, mas desses 7, é muito facilmente aplicável, né? Assim, para todo mundo. Claro que guardadas as devidas proporções, algumas pessoas vão chegar a um patamar maior ou não, isso é normal. Então vamos debater esses 7 princípios aqui. Hoje estamos sem tomar um cafezinho, eu acabei já tomando muito café hoje, então no momento dessa gravação eu disse, não vou tomar café hoje, né? Tomar um certo cuidado também quanto a isso. Beleza? Vamos lá, que é conhecer esses princípios que foi descobertos aí no livro O Milionário Mora ao Lado, certo? O primeiro princípio é uma coisa até realmente debatida em vários meios. Aqui nós temos o Gustavo Cerbasi, que sempre fala a mesma coisa. Nós temos diversos autores de finanças que falam a mesma coisa. E aqui a gente vê em pesquisa prática, né? O primeiro princípio de todos é que eles vivem muito abaixo de seus meios, ou seja, eles recebem uma quantidade X, mas eles vivem abaixo daquele pensamento. E aí a gente vai perceber em breve que em outros princípios ajudam que eles consigam manter isso daí. É como fala ali o Homem Mais Rico da Babilônia, né? A gente já tem até resumo e vídeo comentando ele aqui. Eu vou deixar aí no card para vocês darem uma olhada. Que ele fala exatamente isso. Então, que ele fala exatamente isso, que, tipo, guarda uma parte do que você ganha. É basicamente isso. Ou seja, eles vivem abaixo daquilo que conseguem ganhar. E isso é uma coisa importante, porque imagina o seguinte. Se você ganha, vamos dizer, o salário mínimo hoje aqui do Brasil, 1.300 por mês, e gasta 1.300, você não poupa nada. Se você gasta 1.500, você acaba se endividando. Mas se você gasta menos de 1.300, você consegue alguma coisa até para que você possa se... Digamos, você consegue guardar alguma coisa até para que você possa se especializar e ganhar mais, né? Receber mais. Eu não gosto do termo ganhar, eu gosto mais do termo fazer, receber, porque você não está ganhando quando você trabalha ou empreende, você está dedicando tempo e energia àquilo ali. Então, tem que tomar cuidado com esse termo ganhar.
Aí é interessante que quando ele fala assim, pô, eles vivem abaixo, às vezes as pessoas pensam, então se eu ganhasse 10 mil por mês, minha vida estava resolvida. Não necessariamente. Né? Por exemplo, se você ganhasse 10 e gastasse 10, dava na mesma de você ganhar 1.000 e gastar 1.000. Claro, proporções diferentes. Né? Você vai ter acesso a coisas diferentes, ok, mas no final das contas, o resultado de você acumular riqueza vai ser deteriorado do mesmo jeito. Independente se você ganhar também 20, 30, 50 mil. Né? Se você gastar tudo que você ganha, você não poupa nada. Basicamente isso. E não só poupar, né? Você tem que aprender a aplicar esse dinheiro. Mas, de início, viver abaixo ali de sua capacidade máxima ajuda. Ajuda a você não precisar, né, de empréstimo, você não precisar, em uma eventualidade, se descapitalizar de tudo que você conseguiu, esse tipo de coisa. Então, é bem bacana, porque você vai ter uma certa gordura para queimar, e isso especifica muito. Por que esses milionários ali guardavam, né, viviam abaixo? Era porque eram muquiranas e tudo mais? Não, muitos deles eram imigrantes, vieram de outros países com dificuldade financeira e tal, e eles não queriam passar por aquilo, né? É interessante isso. Eles não queriam passar por aquilo. Outros eram realmente estadunidenses e tal, mas eles também não queriam ser pobres. Já tinham sido pobres antes e dizia, pô, não vou ser mais pobre, entendeu? Tipo, não faz sentido. Então, vou reservar uma parte daquilo que eu faço para mim. E essa é a primeira dica de qualquer coisa de finanças, mas aqui a gente vê isso a partir de uma pesquisa, né? Longa. Então, esse é o primeiro princípio. Viver abaixo ali das suas capacidades máximas, né? Não é tipo também viver muito abaixo, não ter é, nenhuma nenhum conforto na vida. Não, isso daí não existe. Mas é viver um pouco abaixo. Isso já ajuda bastante. Né? No caso aqui, eles viviam muito abaixo, mas guardadas as devidas proporções, também não vale a pena você sacrificar a sua vida pelo futuro ali. Então, você tem que balizar direitinho isso daí. O segundo princípio ele é bem interessante, que diz o seguinte: eles alocam seu tempo, sua energia e seu dinheiro de forma muito eficiente, né? Tudo isso intentando em gerar receita. Ou seja, eles querem, logicamente, eles guardam, vivem abaixo, mas eles querem aumentar a receita que eles recebem. Eles querem aumentar o quanto eles produzem. Como eu disse antes, se você guarda um pouquinho, você recebe pouco, mas você guarda um pouco, você consegue fazer um curso que te especializa, que você consegue fazer uma faculdade, fazer algum curso que lhe dê alguma habilidade e você recebe mais. Né? É basicamente também isso daí. Eles alocam sempre a melhorar o seu negócio, a melhorar ele mesmo e ampliando a gama para poder oferecer mais valor ao mercado e a partir daí conseguir receber mais. Né? Então, como eles alocam tanto tempo, energia, dinheiro e pensamento também, né? Já que eles estão ali buscando oportunidades. E, cara, a oportunidade não é só oportunidade de negócio, é tipo, surgiu um curso massa, surgiu a possibilidade de eu fazer um investimento legal, tá ligado? Então, isso é bacana. É basicamente isso que eles acabam fazendo, eles acabam alocando muito esse capital para que eles fiquem mais, como é que se diz? Eficientes, cada vez mais eficientes em conseguir gerar capital. A partir do momento que eles geram riqueza, eles não gastam tudo que geram, então eles tendem aí aumentando o seu patrimônio. Né? Vamos agora para o terceiro princípio, que é basicamente o seguinte: eles acreditam que a sua liberdade financeira é mais importante do que exibir um alto status social. E, cara, isso é importantíssimo, porque a partir do momento que você quer exibir um alto status social, talvez sua profissão exija isso, talvez por qualquer motivo você precise, beleza, mas sabendo que para exibir esse status você tem que gastar muito mais. E tem aquela coisa, às vezes a pessoa não tá nem aí para você. Então, você pegar um carro muito acima de suas capacidades ou de suas necessidades apenas para impressionar. Até que ponto isso pode ser legal ali para o seu futuro financeiro, né? Também roupas de luxo, marcas de luxo, relógios de luxo, isso tudo
Pode ser interessante em certas profissões, há uma necessidade. Digo isso porque, como assessor de investimento, eu sei que é pedido que você demonstre um sucesso financeiro ali em suas roupas, carros e coisas do gênero, mas que no final das contas é pura besteira mesmo. E essa pesquisa mostrou, tinha até um dado mostrando que muitos usavam carros nacionais, não eram carros importados, muitos utilizavam carros já mais antigos, não era o carro zero, o carro do ano, entendeu? Eles tinham carro de 5, 10 anos, então é interessante ver isso que, tipo, muda. Qual é a sua perspectiva? Impressionar o outro ou acumular riqueza para você? Né? O que é mais importante? No caso desses milionários, o mais importante para eles era conseguir a liberdade financeira, a independência financeira, né? Que era mais interessante do que qualquer status social. Por isso que eles conseguiam também, a partir daí, viver abaixo do que recebiam. Porque se você não tem que gastar tudo que você recebe para impressionar o outro, você pode fazer com que aquele dinheiro trabalhe para você. Né? Aí a gente volta lá no Homem Mais Rico da Babilônia, que trata disso. O quarto princípio é interessante, que é: seus pais não lhe deram nenhuma ajuda financeira. E aí você pensa, pô, que pais malvados, né, e tal. Será? A maioria das vezes os pais não tinham nem para eles mesmos. Como eu disse, muitos eram imigrantes, muitos vinham de famílias bem pobres, então os pais fizeram o melhor que podia e, tipo, se vire. Vá pra selva lá e se vire. E eles tiveram que se virar. Quando muitas vezes o pai ajuda muito, os pais ajudam muito, acaba criando aquela sensação de comodidade e acaba quebrando um pouco o espírito empreendedor, o espírito de conseguir as coisas, né? E foi isso que acabou acontecendo muito com eles, que eles diziam, olha, não tive ajuda financeira, na verdade, depois que eu consegui a liberdade financeira, eu que ajudo meus pais, né? É basicamente interessante isso daí, porque faz com que você pense várias vezes, pô, que legal, até onde vale a pena você querer facilitar tanto o caminho ali do seu filho e não deixar com que ele pense ali, que ele viva as experiências mais complexas, né? Tipo, que tem que batalhar, ralar mesmo. É interessante pensar nisso daí, né? Mas aí também vem de dinâmicas de famílias e tudo mais. Aqui a gente tá falando das famílias afluentes, né? Claro que a gente tem aí famílias de herdeiros, famílias muito ricas, que a galera continua rica depois, mas a maioria das vezes, quando vem-se de uma família pobre, um consegue afluir e ajuda muito os filhos, a tendência é que as próximas gerações decaiam, né? Tem isso. E é uma coisa que é demonstrada no livro também, né? Isso daí, que alguns milionários, nesse caso, eles conseguiram crescer sem a ajuda financeira dos pais, mas ele dizia, pô, eu não quero que meu filho passe pelo mesmo que eu passei. E aí fazia com que os filhos fossem para aquelas profissões autônomas como médicos, coisa do gênero, ajudava financeiramente, tipo, mesmo com o filho já trabalhando. E aí os autores mostravam que, tipo, como isso estava sendo até uma coisa prejudicial para esses profissionais, filhos dos afluentes, porque imagina que o cara é um médico, ganha um capital, mas por ano o pai doa uma quantidade X a ele de dinheiro que não cai no imposto de renda, é isento de imposto. Quando o pai não tiver ou faltar por qualquer motivo, ele não vai ter essa renda. E ele provavelmente já tinha se acostumado com essa renda, vivia em um padrão maior. Tem todas umas coisas a se ver que faz com que seja muito bom você pensar bem como ajudar seu filho financeiramente, né? E seguindo esse princípio, o quinto princípio diz que os filhos desses afluentes normalmente já eram adultos autossuficientes. Ou seja, primeiro, a pessoa não se torna fluente do nada. Claro, você pode criar um negócio que ganhe muito, mas é um trabalho de décadas, por assim dizer. Então, normalmente, se você tem um filho, esse filho vai se tornar adulto. Esse filho adulto, ele depende dos pais, ou seja, é um gasto para os pais, ou ele é um filho que tem sua própria vida e não precisa da ajuda dos pais. Se for o segundo caso, mais fácil dos pais se tornarem afluentes, de você continuar afluente. Ah, mas eu não vou ajudar nunca meu filho? Claro que vai, não é esse o problema. Se isso é crônico, né? Tipo, a gente vê muito a geração de hoje em dia que a gente fala dos 30 anos ainda na casa do pai. Claro que existe um monte de motivos e tal, às vezes a cor do filho, sim, ele é autossuficiente e tal, mas resolve morar perto dos pais para cuidar, para ajudar e tal,
ou às vezes é porque não conseguiu nada na vida mesmo, e aí complica. São diversas coisas de se ver, formas de se ver, né? Mas não que uma coisa esteja errada ou certa, é só que nesse caso, a maioria dos afluentes tinham filhos que não davam gastos a eles, né? Estatisticamente facilita, se o dinheiro você não tem que desprendê-lo para ajudar outro, tipo para pagar as contas do seu filho, fica mais fácil, principalmente do seu filho adulto, né? Fica mais fácil você se tornar afluente. É basicamente isso daí. O sexto princípio diz que todos os afluentes, todos ali, vamos botar a maioria, né, já que estamos falando de estatística, que a maioria deles eram muito competentes para identificar oportunidades. Eu falei mais cedo, né, de tipo, você não gastar tudo que você tem e ali você conseguir alocar o seu tempo para pegar oportunidades e tudo mais, de gerar riqueza, e aí, tipo, esses maiores afluentes, eles tinham uma capacidade de farejar oportunidade, seja, como eu já disse, de negócios, de investimento e por aí vai. Então, mas isso é interessante que é uma capacidade treinável, é como o músculo. O músculo financeiro ele é treinável, então quanto mais você foca em observar oportunidades, mais oportunidades lhe aparecem. É bem bacana isso daí, né? Então, esse não tem muito segredo. Basicamente é isso, não tem muito segredo. E por fim, o fato que diz que eles escolheram a ocupação certa. Esse é mais polêmico, né? O que é a ocupação certa? Ou seja, qual é a profissão certa? A profissão que mais gera milionários? Muitos podem pensar assim, a profissão que mais gera milionários é a profissão de médico, a profissão de advogado, engenheiro, né? Que são as Big Three. Ou hoje em dia a gente tem ali o Make Money Online, né? Marketing digital, finanças, blá blá blá. Mas não é bem isso. É mais a ocupação certa para você, aquela que você vê que a partir dali você vai ter energia para focar. Se não for essa, tipo, as outras você vai ficar andando em círculo a maioria das vezes, entendeu? E aí você não chega aí a lugar nenhum por mais. A partir de um certo momento você consiga realmente dizer, pô, peraí, eu consegui uma quantidade legal de dinheiro aqui e tal, mas depois, para. Não fica tão interessante, entendeu? É basicamente isso. Então, a ocupação certa não é que existe uma ocupação. Tipo, ele mostrava que mais de 60% eram empresários. Agora, empresários de quê? Né? De diversos ramos. A gente pode olhar aqui no livro, no finalzinho do livro, deixa eu ver aqui, ele bota aqui os ramos que esses empresários... Aqui, bem no final do livro, no apêndice 3, eles colocam... Deixa eu ver aqui. Eles colocam assim, quais são, né, as ocupações dos milionários autônomos, né? A gente vê administração de associação comercial não lucrativa, administração de investimentos, administração de transportes, advogados, arbitragem de trânsito, consultor aeroespacial, e lá vai, dono de agência de viagem, dono de agência de seguro, lá vai. Você tem diversas funções aí, industriais e tal, então não é uma, né? Não é só um ramo ali ou uma quantidade X de ramos. É que o cara se achou ali naquela ocupação que para ele era legal e foi. Né? Basicamente isso daí. Bom, então, esses foram, né, os 7 princípios aí do Milionário Mauro Lado. Em breve teremos resumo também desse livro, eu vou trazer um resumo animado, detalhadinho dele, vai ser bacana. Então, é basicamente isso. Se você gostou do vídeo, lembra de deixar o like, se inscrever no canal, deixa aí nos comentários quais desse princípio você já segue, qual vai seguir, né, e tudo mais. E também, se você quiser dar uma lida nesse livro e quiser adquiri-lo, se ainda não tenha, e quiser ajudar o canal, você pode adquiri-lo a partir desse QR Code ou então do link deixado aí na descrição do canal, beleza? Lembra de se inscrever no canal, ativar todas as notificações e compartilhar com seus amigos. Vamos comentando aí, vamos conversando aí que fica bem legal. Até a próxima. Tchau, tchau.